Terça-feira movimentada em São Januário. Vasco pode estar contratando 3 a 4 reforços até o final dessa semana. Atacante ex-Corinthians e que está na Grécia faz exames médicos e praticamente está fechado com a equipe cruzmaltina. Você vai ter informações também sobre a saída de Martim Benítez, que está indo para o São Paulo. Todos os detalhes do time do Vasco, que amanhã tenta sua primeira vitória no Campeonato Carioca. A primeira vitória sob o comando de Marcelo Cabo. E o Vasco amanhã tem uma estreia. Aliás, 2 estreias. Você vai saber que estreias são essas num Avenews extremamente recheado. A gente volta já já, depois dela. Toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 23 de março de 2021. Está entrando no ar o nosso Avenews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Pegue o link desse vídeo e mande para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de Telegram, de Facebook. Avise que o canal Atenção Vascaínos está entrando no ar com o Avenews. E também dê o seu like, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo a muito mais gente. Antes das notícias, quero dar um recadinho do Renda Extra para você. A gente tem recebido muita mensagem legal, como do querido Carmito, aquele que eu dei um abraço, que era goleiro da pelada, lá do Marco Romano, da Gigante da Colina, que baixou o aplicativo da Renda Extra e está ganhando seu dinheirinho. É isso, de forma honesta, forma justa, no conforto da sua casa, sem precisar se intrometer em problemas como, por exemplo, os da pandemia, sem ficar arriscado, e ganha um dinheiro legal, fazendo um trabalho correto. Você pode ganhar até R$4.000. E o Felipe, do Renda Extra, mudou todo o layout, mudou todo o atendimento. Algumas pessoas até reclamavam e ele fez questão de fazer um atendimento melhor. Para você que paga com cartão de crédito, para você que paga com boleto, o link aqui embaixo, R$ 67. Você baixa e você tem o par e passo para aprender a trabalhar em casa e ganhar o seu dinheiro. O que você está esperando? Olha, quem não está esperando mais é o atacante Léo Jabá. Jogador de 22 anos, Leonardo Rodrigues Lima. Ponta de 1,78 m, jogador que jogou no São Paulo e depois foi para o Corinthians na base. Mas é muito mais conhecido pelo futebol que jogou na base do Corinthians. Campeão em torneios com a base. Saiu do Corinthians profissional em 2017 e foi contratado pelos russos do Akhmut Grozny, jogador que ficou 1 ano por lá e foi contratado por 5 milhões de euros pelo PAOK da Grécia. PAOK, que é o clube de onde veio o Léo Matos, o lateral direito cruzmaltino. Léo Jabá tem uma história um pouco diferente. É um jogador que, quando estava no PAOK na sua primeira temporada, brilhou intensamente. Foi super campeão. Você está vendo aí lances dele. É um jogador agudo, um jogador de força, joga pelos dois lados, faz gol pelo lado esquerdo, faz construção pelo lado direito, tem muita potência muscular e vinha voando. Campeão grego, campeão da Copa da Grécia, mas no final do ano, num amistoso, acabou se lesionando. Teve um problema seríssimo de joelho e foi se tratar num hospital na Grécia. Se tratou porque teve uma ruptura do ligamento colateral do joelho direito, fato normal, acontece no futebol, mas o problema foi o depois. Ele teve uma infecção bacteriana no hospital e demorou 10 meses para voltar. Quando poderia voltar, veio a pandemia, todo mundo de férias. O clube contratou jogadores para a posição dele, com as mesmas características, mas ele tentou voltar em agosto. Jogou poucos minutos de uma partida, mas ainda com muita limitação, e em outubro fez seu último jogo pelo PAOK. Não teria mais chances, a recuperação não era boa. Em agosto, ele, com autorização do clube, pegou um avião, veio ao Brasil, fez um tratamento específico com fisioterapeutas e com médicos brasileiros, não estava satisfeito com aquilo que estava sendo feito com ele na Grécia, melhorou, mas não vinha tendo muitas oportunidades, exatamente por isso, porque precisava de condicionamento físico. Ficou 10 meses parado. Em janeiro, tentou mais 20 dias, mas aí o PAOK preferiu realmente não dar oportunidade a ele.
E ele pegou o avião com autorização e veio ao Brasil. Pensou, recebeu propostas de várias equipes brasileiras, do Curitiba, do Fortaleza, e acertou com o Atlético Goianiense. Mas ficou alguns dias em Goiânia, muito feliz pela estrutura do Atlético Goianiense, mas ainda em dúvida quanto ao coração. Precisava de algo que, por exemplo, pudesse lhe dar mais satisfação. No Atlético teria estrutura, teria grana, mas talvez não o glamour de jogar num grande clube de futebol brasileiro. Poderia ser uma opção. Pintou um telefonema do Vasco. Ele saiu do Atlético Goianiense, foi para São Paulo e assim que recebeu do seu empresário essa informação disse: é aí que eu quero jogar. Veio para o Rio, chegou hoje de manhã, ficou hospedado no hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, foi ao centro de treinamentos, foi super bem recebido, inclusive pelo ex-companheiro Léo Matos, que jogou com ele no PAOK e foi campeão grego com ele em 2019, e depois foi fazer seus exames, sem problema nenhum. A princípio, Léo Jabá deve ser apresentado como novo reforço do Vasco. Jogador que está precisando aí de 20 dias, provavelmente. Falei com pessoas que estavam ao lado dele, gente do staff, que me disse isso. Mais 15, 20 dias, 2 semanas no máximo, ele estará apto para jogar. E nós trouxemos uma pessoa que lá na Grécia nos falou sobre o Léo Matos, o Neto Guerino, ex-jogador brasileiro que está na Grécia há muitos anos, primeiro brasileiro a jogar no futebol grego, e o Neto Guerino falou na época do Léo Matos e hoje vai falar sobre o Léo Jabá. O que você pode dizer sobre o Léo Jabá? É bom jogador? Quais características? Pode ajudar o Vasco? Conte para a imensa torcida vascaína quem é esse jogador que está chegando para vestir a camisa do clube. Fala daí, Neto. E aqui, inclusive, estava no jornal, está no jornal hoje que o Léo Jabá tá acertando aí, já ia passar pelos exames médicos, tudo mais, aí no Vasco, né? Bom, a respeito do Léo Jabá, é um jogador novo, você entendeu? Um jogador novo, chegou aqui bem mesmo, teve 2 anos muito bem, o PAOK ganhou Copa, ganhou campeonato com ele, titular absoluto, um dos melhores jogadores de frente aqui, você entendeu? E joga na banda pelos 2 lados, ele é muito rápido, tem um porte físico muito bom, você entende? Mas ele deu um azar que 1 ano e meio atrás ele machucou, sabe? Num jogo aqui contra o Doxadramas, um time da 3ª divisão, um amistoso, né? E acontece que ele teve parece que rompeu o ligamento, ou coisa parecida, né? E tá voltando, e voltou, você entendeu? Voltou aqui, treinou com o clube, tudo bem e tal, fez uns jogos amistosos e tal, você entendeu? E daí parece que ele tem um problema com a não sei se é com a noiva, né? Ele queria voltar, né? Ele conversou com a diretoria e foi para acertar com o Atlético Goianiense. Não sei o que deu, o que rolou lá, você entende? Mas como jogador é um puta de um ponta, você entendeu? Bom jogador, cara, ele é rápido, você entendeu? E é um jogador, ele é brasileiro, né? Ele começou aí na base, você entendeu? Parece que do Corinthians, né? Acho que ele fez a base no Corinthians, eu acho. E é um jogador quer dizer, tem uma experiência já na Europa, né? Teve na Rússia, o PAOK comprou ele da Rússia por 5 milhões de euros, né? Que foi a contratação mais cara do PAOK, né? A contratação mais cara do PAOK até hoje, né? E, bom, quanto a isso, eu acho que é um jogador que acho que vai encaixar bem no time do Vasco, você entende? Porque, primeiro de tudo, ele é brasileiro, fala a língua, né? E tem uma experiência. Agora, tudo vai depender como ele está voltando, né? Eu acho que ele vai voltar bem, porque ele é um cara que trabalha bastante, você entendeu? Trabalha bastante, não tem dia de folga, sabe? E é um bom menino, tá? É um bom menino. Léo Jabá, que jogou 29 jogos de 39 na temporada 2019, fez 7 gols e 11 assistências. Provavelmente deve ser apresentado na próxima quinta-feira como reforço do Vasco. E no próximo bloco nós vamos falar de outros jogadores que estão aí sendo negociados nesse pacotão que o Vasco deve anunciar nessa semana. Mas o Vasco realmente quer contratar. Está fazendo com muito critério a contratação, a indicação de jogadores, não podendo errar. O Vasco está praticamente fechado com o Léo Jabá, como falamos no primeiro bloco.
e está fechando com mais atacantes de velocidade. Um nome que surgiu hoje e que a gente soube em São Januário que estaria muito adiantado em relação à contratação é do atacante Everaldo. Eu hoje conversei rapidamente com o Nelson Batista, que é empresário do jogador, que não quis muito abrir a situação do Everaldo. É um jogador que está no Corinthians e que pode sim entrar em negociação. Everaldo que foi jogador do Fluminense e seria também mais uma opção nesse esquema que o Marcelo Cabo adora, de jogadores de velocidade pelo lado. Teria o Léo Jabá, teria também o Everaldo e pode ter um outro jogador, que é Morato. A situação do Morato, falei hoje com o Camargo, que é empresário do atleta. Gente, não é brincadeira, a gente não está aqui para brincar. Quando a gente fala que está por detalhes, da mesma forma fala o Camargo, o empresário. Hoje perguntei a ele, será que o Vasco desistiu, Camargo? Ele me disse, não, acho que não. Ele, Morato, está treinando com o grupo do Bragantino, mas muito mais para recuperar a forma física, porque ele está em tratamento final do pubis. Nós estamos aqui na expectativa porque soubemos que o diretor executivo Alexandre Pássaro pediu para fazer o contrato, mas depois segurou. Talvez por conta de saber realmente no exame médico se o jogador está ok. Mas a princípio o Vasco não perde o interesse pelo atacante Morato. Seriam dois atacantes de lado de campo, Morato e Everaldo, além do Léo Jabá, reforçando bem essa posição que fez muita falta ao Vasco da Gama na temporada de 2020. Mas não para por aí. Além de Morato, Everaldo, jogadores que estão em negociação, também de Léo Jabá, que está praticamente acertado, o Vasco está em busca sim de um goleiro. E o nome que surgiu hoje, eu apurei em Porto Alegre, é do goleiro Vanderlei. O Grêmio está liberando sim Vanderlei para negociar possibilidades de novos clubes, liberando-o por empréstimo. Eu conversei com o empresário de Vanderlei, Carlos Eduardo, estava numa videoconferência e me disse, olha, tem muita gente me ligando, tem muita gente falando disso, mas até agora não fui procurado por ninguém. Vanderlei também não deve ter sido procurado, mas a informação que eu tive hoje de companheiros do Rio Grande do Sul é que o Grêmio libera ou Vanderlei ou Paulo Vitor, mas o interesse do Vasco é no veterano goleiro do Grêmio, que foi goleiro do Santos, Vanderlei, que seria o alvo cruzmaltino para realmente tê-lo como goleiro titular na temporada de 2021. Vamos esperar, mas a informação que nós tivemos hoje na parte da tarde é que tanto Vanderlei, como Everaldo, como Morato, são negociações que o Vasco já está colocando o bloco na rua para tentar acertar o quanto antes, para junto de Léo Jabá fazer um anúncio até sexta-feira. Seriam de 3 a 4 contratações e ainda vem mais, porque o Vasco precisa também de mais um lateral esquerdo, precisa de 2 volantes e precisa de um reserva para Germancano. E a direção está linkada nisso, sem pressa, procurando buscar boas oportunidades, procurando buscar boas situações. E um detalhe sobre Léo Jabá, o PAOK vai pagar quase que todo o contrato do jogador. O Vasco praticamente não vai ter custo nenhum, só apenas com a moradia do atleta. A informação que nós temos é que o Vasco praticamente não vai pagar salário ao Léo Jabá. Léo Jabá sabe que precisa jogar, está vindo para cá com essa intenção e não se preocupou com questão de grana, se preocupou em poder jogar num grande clube. E isso ele está fazendo. Mas a questão de grana, quem vai pagar é o PAOK. No próximo bloco, vamos falar do time do Vasco, que joga amanhã contra o Macaé e tem modificações. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Antes de falarmos do time do Vasco que joga amanhã contra o Macaé, vamos ver e ouvir a nota oficial do Vasco divulgada hoje à tarde, resolvendo a questão de Martim Benítez. Havia aquela dúvida pequena, como vai ser se não vier nenhum jogador? O Vasco vai esperar algum jogador? Muita especulação, mas agora está definido. Veja e ouça a nota oficial do Vasco da Gama com o adeus de Martim Benítez, que jogou 33 partidas do ano passado, e para muita gente ajudou demais, mas na reta final acabou deixando a desejar. Martim Benítez não é mais atleta do Vasco da Gama. O Vasco da Gama concluiu nesta terça-feira a negociação envolvendo o meio-campista Martim Benítez, em comum acordo entre todas as partes, incluindo o Independiente da Argentina,
clube detentor dos seus direitos federativos, o jogador deixará São Januário com destino ao São Paulo. Por se tratar da rescisão de um contrato vigente, o Gigante da Colina receberá uma compensação financeira do atleta e manterá um percentual para futura venda. O Vasco terá também um valor de crédito para usar numa futura negociação com algum jogador do São Paulo. Caso nenhum atleta seja envolvido, o tricolor paulista terá que devolver esse crédito em dinheiro. Contratado no primeiro semestre de 2020, Martim Benítez disputou 33 partidas e marcou 3 gols com a camisa cruz-maltina. O Vasco da Gama agradece toda a dedicação e empenho do atleta no período que permaneceu no clube e o deseja sorte em seu novo desafio. Agora, sem Martim Benítez, a expectativa é de um outro time realmente. Martim Benítez agora não faz parte mais do Vasco, é parte do passado. E também foi divulgado agora, no início da noite, o Vasco vai poupar alguns jogadores dentro de um planejamento do departamento de futebol, o departamento de saúde, através da área científica do clube e também da comissão técnica. Jogadores que precisam de uma carga maior de trabalho, que precisam de um trabalho mais adequado na parte física, na parte orgânica, no reforço muscular. Por isso, estarão fora amanhã. Hernando, que já era um jogador que ficaria fora, o Hernando nós informamos hoje à tarde no Boletim AV, o jogador fez um exame ontem à noite, se lembra que ele sentiu um pouquinho da perna e foi diagnosticado com um edema muscular na parte posterior da coxa direita. O exame ontem à noite deu a ele esse diagnóstico e agora ele vai fazer tratamento em tempo integral. Além do Hernando, o outro zagueiro Ricardo Graça também não vai para o jogo amanhã. Além do volante Bruno Gomes, do lateral e meia MT e do centroavante Germancano. O que abre um pouco aí, clareia a escalação do Vasco, porque provavelmente, por exemplo, o Leandro Castan deve fazer o seu primeiro jogo. Aliás, é bom a gente colocar, toda essa análise foi feita minuciosamente em cada jogador, dependendo de cada aspecto dos atletas, e aí vai se definindo, poupa, não poupa, precisa mais disso, precisa mais daquilo. Bom, para o jogo de amanhã, como eu disse, Miranda deve jogar no lugar do Hernando, e o Castan deve fazer a sua estreia no Campeonato Carioca formando a dupla, ele que já jogou poucos minutos contra a Caldense. A defesa, então, pode ter também Zeca na lateral esquerda, já que MT não vai jogar, e Léo Matos na lateral direita. Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, e na lateral esquerda, Zeca. Primeiro volante, Bruno Gomes não joga. E aí tem duas opções. Ou o Caio Lopes ou o Matias Galarça. Andrei deve ser mantido, assim como o Marquinhos Gabriel. E na frente, sem Germancano, a dúvida, quem vai jogar? Será que joga Laranjeira? Será que Thiago Reis vai ter mais uma oportunidade? E nas pontas, Gabriel Peck e Thales serão mantidos? A gente vai esperar toda essa situação ser definida amanhã antes do jogo. E o Vasco vai enfrentar o pior time do Campeonato Carioca, o Macaé, que tem apenas um pontinho, comandado pelo Eduardo Alex, o time mais provável do Macaé. Milton Rafael, ex-goleiro do Botafogo, vai ser o goleiro. Pedro, Álvaro, Dante e Patrick, Wagner Carioca, Marquinho, Wallace e Fábio na frente. Ed e Rafael. Bola rolando a partir das 18 horas e aqui no canal Atenção Vascaínos, 17h15, começa o nosso pré-jogo. E amanhã o Vasco tem duas estreias. Sim, a primeira dele, uniforme novo. Hoje a notícia foi dada com antecipação, vazou, e o companheiro Fred Gomes da Globoesporte.com, papel dele, deu a informação. Errado é quem vaza. O jornalista está aqui exatamente para isso, para dar a informação ao seu público. Mas o Vasco já lançou e já fez o anúncio hoje à noite da camisa Timoneiro. Você está vendo aí a foto da camisa preta e a camisa de goleiro. Linda, maravilhosa, mais detalhes, mais informações você vai ter amanhã no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, o nosso Marcelo Azalim, que é designer do Vasco, um cracaço, bolou a camisa junto com a capa. Eu gostei, hein? Queria a sua opinião de saber se essa camisa realmente vai fazer sucesso. Ai, meu bolso, mas eu vou gastar. E olha, a segunda estreia será nos tribunais. O competentíssimo Marcelo Jucá, que substitui o também competente Paulo Reis, vai fazer a sua estreia amanhã nos tribunais. E para defender o Vasco desse caso, ó, vai ser um esquenta. Você vai ver aí o lance. Lembra desse lance? Leandro Castan foi expulso contra o Bahia depois de fazer um gol, mas atingir o goleiro Douglas. E o Marcelo Jucá amanhã estará esquentando os tamborins na questão da defesa do Vasco, porque quinta tem o julgamento do jogo do Internacional. Vamos esperar, porque o Marcelo Jucá, que é muito competente, já foi presidente de órgão importante, já
já esteve em outros casos fundamentais do direito esportivo, é um dos craques nessa situação, vai defender o Vasco da Gama. Vamos esperar, porque o Leandro Castan pode, inclusive, tomar um gancho amanhã. Ele está incluso no artigo 254, jogada violenta. E antes do abraço, eu quero lembrar a você, aqui embaixo do primeiro comentário tem o link da 1xBet. Clique lá, faça um pequeno depósito, mande o print do seu depósito para vascaínosatencão@gmail.com e amanhã no pós-jogo você pode ser sorteado se você fizer toda essa mecânica para ganhar uma camisa oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá esperando o quê? Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Cristiano está fazendo sempre o seu trabalho todo paramentado, hein? A pandemia, é claro que atrapalha, mas ele está com álcool gel, com máscara, com o shield, enfim, com todos os cuidados. Você tem aqui os telefones, você tem o site, você pode buscar todas as informações para dar segurança à sua casa, ao seu apartamento, à sua família e também ao seu condomínio. Eu quero dar uma notícia a vocês, não é um abraço, na verdade é um abraço muito carinhoso. O nosso JP Escofano está se desligando do canal Atenção Vascaínos. É uma situação nova para ele, porque ele já havia se afastado aí dos vídeos da semana, vocês devem ter percebido, somente pré-jogo e pós-jogo, por conta de faculdade. Ele está cursando uma outra faculdade, além de comunicação, de direito, é muito estudioso, gosta muito, é muito interessado, e já vinha numa dificuldade também na questão do pré-jogo e pós-jogo, mas está querendo buscar novos horizontes, que ele seja muito feliz. Não sabemos para onde vai, o que vai fazer, mas que seja bastante feliz, e hoje nós acertamos, ele não vai ter mais tempo de participar aqui do canal. É uma pena para todos nós, mas a gente respeita e deseja a ele muito sucesso. Que você seja muito feliz, João. Muito obrigado pelo carinho, por essa parceria aí de 2 anos, você que é um talentoso jovem, você que começou aqui como nosso estagiário, a gente brincava muito, com certeza figura muito importante nesse alicerce para que esse canal hoje seja um canal tão respeitado como o canal de informação do Vasco e canal de seriedade jornalística no YouTube, mas que você seja muito feliz. O importante é a sua felicidade e que você seja muito feliz. O canal Atenção Vascaíno segue, vem mais gente por aí, o João sai, vem outros. Em abril a gente vai ter uma grande novidade que a gente vai anunciar na próxima segunda-feira, mas é isso, gente. Boa sorte ao nosso JP Escofano e vida que segue. O canal Atenção Vascaínos está aqui firme e forte. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À noite, na verdade, lá por volta de 17h15, quase início da noite, 18 horas é a noite, aí o jogo começa a rolar. 17h15 a gente estará aqui no pré-jogo para Vasco da Gama e Macaé, esquentando para a partida que a gente espera que o Vasco consiga a sua primeira vitória nesse ano de 2021, né? Teve aí o Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Carioca não venceu ninguém, tá na hora do Vasco dar uma pequena alegria, mas que a gente possa vencer uma partida nesse Campeonato Carioca. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de dia e amanhã a gente se vê. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!